para ver como é que está chegando a transmissão, tá bom? Então, todo mundo quer saúde e paz. Mas aí eu pergunto, o que estamos fazendo para termos saúde e paz? Todo mundo quer. Mas o que estamos fazendo? Eu espero que Deus me dê saúde e paz. Será Deus? Será esse a função de Deus, o encargo de Deus? Ele me dá saúde e paz? Ele pode me dar os recursos. Ele deixou o Evangelho, uma verdadeira bússola, que vai me nortear, que vai me mostrar o caminho da conquista da saúde e da paz. Mas eu não posso colocar nas mãos de Deus a responsabilidade dele me dar, me dê. Como se fosse algo concreto. Saúde e paz. Saúde e paz são conquistas. Não são presentes. E nem vem de fora para dentro. Ninguém pode me dar paz. Nem ninguém vai poder também me dar saúde. São conquistas minhas. São conquistas nossas. Então, diante de tantas doenças que podemos ver dia a dia, em crianças, em adultos, em adolescentes, idosos, e quando é em idoso, não, é porque está velho. Destino de velho é adoecer mesmo. Isso está velho porque está doente porque está velho. O termo é esse. Sinônimo, velhice, doença. E as crianças? E os bebês? Que nascem, muitas vezes, já doentinhos. E os adolescentes que estão pouca idade desencadeiam uma doença, muitas vezes incurável. Por quê? Quando eu fiz há mais de um mês a palestra sobre nossos filhos são espíritos, eu mencionei várias vezes algumas palestras minhas, dizendo que em 40 minutos não daria tempo, e que vocês recorressem a elas, que estariam gravadas, para complementar o tema, aqueles que quisessem se aprofundar mais no assunto. E eu pergunto, quem daqui estava há um mês, quando eu fiz a do Nossos Filhos São Espíritos? Tem alguém aqui? Não, mais pouco. Você não conta, não. Esse pessoal aqui não conta, não. E a última de depressão e seus tratamentos. Tinha alguém? Aí tinha mais. Ok, então, vamos. E tem alguém aqui hoje que não tem ainda conhecimento, está iniciando o seu estudo com a doutrina espírita? Uma pessoa só? Duas. Eu pergunto isso que é importante, porque eu tenho que adaptar a minha forma de falar. Eu não posso falar como para pessoas que já fez o ESD, que já fez vários cursos, que eu posso usar alguns termos e vão estar sabendo o que eu estou dizendo. Então, eu gosto de falar para ser compreendida, tá bom? Então, por que ou para que adoecemos? Já pensaram sobre isso? Por que adoecemos? Ou para que adoecemos? Estranho, né, essa pergunta? Para que adoecemos? Existe isso? Para que adoecemos? A doença pode ser considerada um castigo de Deus? Será que em algum momento de nossas vidas nós não pensamos exatamente assim? Isso só pode ser um castigo de Deus? Diante de alguma enfermidade sua ou de um familiar? Ou até de alguém mais distante que aprontou bem muito na vida, fez umas tantas coisas fora da lei e aí apareceu doente.
Ah, meu Deus, Deus tarda, mas não falha. O castigo chegou. Existe esse termo, esse ditado, Deus tarda, mas não falha. Eu, pelo menos, escutei muito isso, né? Os mais jovens talvez não escutaram. Mas eu me criei escutando isso. Ah, eu perdoei. Mas entrego nas mãos de Deus. Ele vai ser meu justiceiro. Ele vai se vingar por mim, porque eu não vou não, porque não está certo. Mas Deus vai acertar as contas com ele. Olhem que papel coloca Deus. De tomar as dores por mim. Como se só eu fosse filha dele. E o outro que cometeu o delito não fosse. A doença também pode ser vista como um processo de autopunição. Será? De autoagressão, autopunição, autoagressão, mutilação. Todos esses questionamentos que eu estou fazendo a vocês, no decorrer da minha fala vai sair a resposta, tá bom? Mas eu gosto sempre de iniciar com questionamentos, para que antes que a gente vá trazendo a questão, vocês possam ir se questionando e se perguntando. O que é que as doenças falam? Estranho? E doença fala? Uma artrite fala? Um infarto fala? Um processo alérgico fala? Uma psoríase, aquelas feridinhas que às vezes não cicatrizam, ou então vai e vem, as herpes labiais, elas falam? Teria algum valor simbólico essas doenças? Bom, para a gente começar a falar em doenças, temos que falar sobre, primeiro, perispírito. Mas por quê? As doenças físicas se materializam nesse corpo palpável, tangível, matéria. Mas as doenças não só estão no corpo físico, percebido, tocado por nós. Por quê? Todos nós temos espírito, olha ele aí, vocês que estão em casa não podem ver, mas os que estão aqui estão vendo os slides, podem acompanhar. Vamos ter o espírito, o perispírito e o corpo físico. E o que seria... Deixa eu passar aqui. E o que seria o perispírito? Que sempre quando se fala na doutrina espírita, se pensa só no espírito. Sim, a essência, a energia. Mas entre um e outro, existe esse corpo perispiritual. E o que é? Vamos ver a definição dele. É um envoltório semimaterial, também conhecido como corpo fluídico, que une o corpo físico ao espírito. Ele é invisível para nossos olhos carnais, mas pode ser visto e até tocado através de fenômenos de aparições. A morte é a destruição apenas do envoltório grosseiro, o corpo físico, não extinguindo assim o perispírito. Então, com a morte do corpo físico, só quem morre é o corpo físico. Meu perispírito, eu perispiritualmente, vou continuar. É o que vai sobreviver à morte, ao desencarne, é o perispírito, que está ligado ao corpo físico pelo cordão de prata. O que une o corpo físico ao perispírito é o cordão de prata. E o que une o perispírito ao espírito é o cordão de ouro. Então, com a morte, é rompido, é feito um desenlace desse fluido, desse cordão, a gente chama cordão prateado, de uma energia, de um fluido, que ele é separado da matéria,
E aí é quando se dá, de fato, a morte, né? É quando há essa ruptura, esse desenlace, esse desatar o cordão de prata do corpo físico. E o corpo perispiritual, ele vai ter a mesma forma do meu corpo físico agora. Se eu desencarno hoje, fica aqui meu corpo físico, perispírito se distancia da matéria, que é de uma matéria mais quintessenciada, uma matéria mais sutil, intangível. Agora, quem é médium, inclusive médium de efeitos físicos, alguns tipos de mediunidade, tem condições, inclusive, de tocar e de sentir o outro. Não são todos que vão ter essa possibilidade, tem um tipo de mediunidade que favorece e precisa do ectoplasma, precisa de um processo, é uma verdadeira física e química, que não adianta nem entrarmos nisso aqui hoje, porque não é o tema. Mas algumas pessoas que têm mediunidade que dizem, eu vi mamãe, eu vi papai, eu vi fulaninho, eu vi o espírito de fulano, não, ele viu o perispírito. É essa parte que nós conseguimos com esses, não esse olhinho da carne, mas o do perispírito, esse chamado terceiro olho, essa forma de perceber, de enxergar que os médiuns têm. Então, ali naquele corpo físico, tem tudo que o corpo físico tinha. Todos os cuidados que eu tive no corpo físico e mantive meus órgãos em ordem, funcionando, se reflete no perispírito. Tudo que eu fiz e danifiquei o corpo físico, eu imprimi tudo isso também no meu corpo perispiritual. Por isso que a morte não vai me dar uma paz e uma saúde que eu não tive quando encarnada. Por isso que o suicida, voltando à última palestra, quando provoca em si situações que lhe levam ao desencarne, ele lesiona partes dele, ou toda parte dele, dependendo do estilo de suicídio. Então, ele lesiona o corpo perispiritual. E aí? Como vai se curar? Não vai ser mais com os doutores da Terra? Como é que ele vai se curar? E quando ele vai se curar de todo esse estrago? Então, tudo que for feito em favor do nosso corpo físico, seja ele o mental ou o material, isso tudo estará como nossa caixinha preta, a caixinha do avião, está lá, nosso código de barra. Aqui essa foto, ela representa uma situação que, veja, as qualidades ou defeitos, faltas ou abusos e vícios de existências passadas são registrados no perispírito e reaparecem no corpo físico como enfermidades e moléstias. Esse cidadão aí, ele cometeu o suicídio, atirando em si mesmo, e essa figura ela vem como uma representação, querendo ilustrar, de que este outro que vocês estão vendo, numa forma mais esfumaçada, não é um obsessor, outra pessoa, é ele. Houve aí a morte e o desencarne. Houve o descolamento, então ele já se vê morto. E veja que é interessante, a lesão que ele causou em si, possivelmente no ouvido, na cabeça, perispírito, está do mesmo jeito. E quantos que vão sentir essa dor por muito tempo? Este é um exemplo. A doença não é uma causa, é uma consequência proveniente das energias negativas que circulam por nossos organismos, espiritual e material. O controle das energias é feito através dos pensamentos e dos sentimentos.
Portanto, possuímos energias que nos causam doenças porque somos indisciplinados mentalmente e emocionalmente. Há uns que acabaram de ver esta imagem e dizem, não, mas eu nunca fiz isso e nem nunca vou fazer. Ok. Então, não vou lesionar meu perispírito dessa forma. Não, dessa forma não. Mas meus pensamentos, meus sentimentos, que são diariamente nutridos e abastecidos diariamente em mim, também envenenam. Também prejudicam. Também explodem. Meus pensamentos e sentimentos podem me levar a enfermidades que podem chegar a um infarto fulminante, a uma úlcera, a uma tuberculose e tantas outras doenças. Então, o suicídio direto, ativo e consciente nem sempre é a única forma que temos de nos destruirmos e adoecermos. As doenças espirituais. Existem vários tipos de doenças. Vamos aqui citar algumas de natureza. No caso, essas doenças espirituais são doenças espirituais, entre aspas, kármicas. O termo kármico, ele não se originou da doutrina espírita. A doutrina espírita já pega esse termo emprestado de segmentos e de filosofias orientais. Tá? São as congênitas e as hereditárias, resultantes dos desequilíbrios que tivemos em vidas passadas e acúmulo de energias negativas dentro de nós. Para falar sobre isso, em primeiro lugar, temos que estar em uma casa espírita, falando para espírita que acreditam em reencarnação. Se não houvesse a crença na reencarnação, então vamos suspender tudo isso. Eu não falaria das doenças dessa forma se eu tivesse num congresso de psicologia ou de medicina. Eu teria limites. Eu teria a metade. Eu ia abordar pela questão psicológica. Mas eu não poderia falar em perispírito, da consequência no perispírito. Eu não poderia trazer exemplos e situações como aqui a gente pode falar. Porque a visão espírita ela vai mais além. Para quem não acredita, não adianta discutir. Não estou aqui para fazer a cabeça de ninguém. Mas estou falando para espíritas numa visão entre ciência e a filosofia espírita. Então, essas doenças kármicas ou doenças espirituais são as nossas heranças, são as nossas conquistas. São doenças que vieram em nossa programação reencarnatória por necessidade, muitas vezes, e muitas vezes ser a consequência da minha inconsequência. É a lei de causa e efeito. Voltamos mais uma vez para a lei de causa e efeito. Se eu planto abacaxi, eu vou colher abacaxi. Se eu planto feijão, eu vou colher feijão. Eu não posso querer tirar de um pé de arroz, de um pezinho lá de arroz, feijão. Não tem como. Então, a minha colheita vai depender do meu plantio. E tudo que eu faço, positivo ou negativo, vai imprimir no perispírito, que é o que sobrevive à morte física. É o que nos acompanha. Então, se eu reencarno e ele está lá, impresso no meu perispírito, mesmo ao ganhar um novo corpo físico, numa futura encarnação, o que está lá armazenado no meu perispírito será
refletido no futuro corpo físico. Percebe por que a gente é herdeiro de nós mesmos? E que não é Deus que me deu um câncer, não é Deus que me deu uma deficiência, não é Deus que está me punindo, me castigando, nem eu fui escolhida, eleita a passar por aquilo para ser um exemplo para o mundo, porque eu não estou na categoria de missionária. Nós estamos na categoria, né, Ismaelson, de... Você já usou essa frase junto comigo, tarefeiros, né? Então, não é minha missão. Não, estamos na categoria de tarefeiros. Então, temos que ter esse olhar atento de quando adoecermos, não dizer, por que Deus? Por quê? Mas por que eu, Deus? Mas Deus, por que você fez isso comigo? O que é que eu fiz para merecer? Quantas vezes, né? Mas por que, meu filho? Porque o meu filho adoeceu isso. Porque minha mãe é tão boa. É uma santa. É tão boa. Mas por que ela adoeceu disso? Tanta gente ruim por aí. E minha mãe, que é tão boa, foi adoecer. Isso é uma injustiça. Por que meu bebê nasceu tão enfermo? O bichinho acabou de nascer, não fez nem mal a ninguém. E já está sofrendo desse jeito. Nossa, isso é um castigo a mim, Deus. Quantos questionamentos, quantas culpas passam muitas vezes na cabeça de muitos pais e muitas mães por ver um bebê doente. Então, são necessidades, são reflexos. Que hoje é um bebê, que hoje é minha mãe, que hoje é um adolescente, mas que tem uma história milenar. E que precisa expurgar, drenar para o corpo físico as mazelas da alma, para se curar. Então, se ficasse só no plano espiritual, não curaria? Muitos perguntam. Se ficasse só no plano espiritual, não curaria lá? Não. Muitos não suportam nem o que sentem quando estão desencarnados. É providenciado uma encarnação, às vezes até num tempo até mais curto, para aliviar a dor, a angústia e o sofrimento daquele que se encontra desencarnado. Para viver o esquecimento, ficar ali a história só mais latente, inconsciente, e recomeçar. E voltar ao corpo físico para tratar na matéria o que foi lesionado em outros tempos. E tratando aí na matéria, dependendo de como se vive e se trata, isto vai se refletir e curar também as feridas da alma. As feridas que também estão no corpo perispiritual. Então, por isso que eu gosto sempre de dizer que bendita seja a dor e a doença que purifica a alma. Mas isso não está nenhum culto, nenhuma adoração para ficar doente. Oba, oba, vamos todo mundo ficar agora bem doente para pagar os pecados logo, para se purificar. Eu não vou para o médico, não vou me tratar. Não, é o que eu acabei de dizer. A doença é drenada para o corpo físico para nos dar oportunidade de tratamento. Porque nem sempre ficando no registro perispiritual se consegue. Quem faz o curso de André Luiz, aqui tem muitos, né? Que estão fazendo o curso de André Luiz, vocês vão ver lá vários livros da obra de André Luiz, da necessidade que se tem para reencarnar, materializar e tratar pela medicina da Terra. As doenças físicas ou adquiridas são distúrbios provocados por algum acidente, excesso de esforço ou exagero alimentar. Entre outras que fazem um ou mais órgãos não funcionarem como deveriam, criando assim uma indisposição orgânica. Então, nem todas as doenças vão ser processos kármicos
Heranças de vidas passadas são compromissos e mau uso do veículo nesta encarnação. Vamos comparar um carro. Meu carro, eu não cuido, não levo para revisão, não troco o óleo, só faço ligar e sair, e tocar o pneu, e sair dando cambalhota no ar. Aí meu carro apresenta defeito, foi a marca, foi a fábrica, foi defeito de fábrica. Não, é mau uso mesmo. Não usa direito o seu carro. O corpo físico é um carro, é um veículo, que eu me beneficio dele, que eu ando nele, entro em ação através dele para trabalhar. Então, se eu não cuido bem deste veículo, ele vai pifar. Ele vai precisar de bom sono, ele vai precisar de boa alimentação, ele vai precisar de revisões, ele vai precisar de vitaminas, ele vai precisar de sol, ele vai precisar de bons pensamentos e bons sentimentos, para que tudo em mim funcione legal. Porque eu posso me envenenar, não só com uma substância que eu vou estar tomando, mas me envenenar com os meus pensamentos, com o que eu nutro na minha mente. Então, depois que adoece, foi porque Deus quis. Eu tenho que me conformar. Ou então entrar na negação, na revolta. Por que eu estou doente? E por que não? Porque eu estou doente. E por que não você? Porque teria que ser o outro. Então, são as doenças adquiridas nesta encarnação e que, por sua vez, vão trazer lesões para o perispírito e que, no futuro, vão passar a ser as doenças kármicas. Doenças atraídas. Essa é interessante. Quantas pessoas procuram a casa espírita porque está doente? Eu acho tão interessante. Foi, não foi, chega pedido. Reze para mim, eu estou com doente disso. Reze para mim, eu estou com isso assim, assim. E reze para mim, e todo mundo reze para mim. E bota no grupo do WhatsApp, rezem para mim. E a pessoa está rezando por si. Ótimo, vamos rezar. Tem um grupo nosso que faz o trabalho de tratamento à distância. Bacana, excelente, muito bom. Mas, aquele que pede orações, está rezando por si? Aí volta a minha primeira pergunta. O que estamos fazendo para ter saúde e paz? O que é que eu estou fazendo para ter saúde? E essa saúde não começa no corpo físico. Essa saúde começa na mente. É o primeiro a adoecer. É a mente. São aquelas que chegam por meio de uma sintonia com fluidos negativos. Sim, só voltando. Então, muitas pessoas chegam à casa espírita que estão doentes e querem um tratamento espiritual para ficarem bons. Porque elas estão doentes, não é porque elas estão pensando isso, isso e isso, não é porque elas não usaram bem o corpo físico, o processo mental, não. É porque tem um obsessor que está adoecendo. Então eu vou na casa espírita para fazer uma sessão lá do descarrego. Eu vou no centro espírita para fazer uma oração bem boa, vou tomar 2 litros de água fluidificada, vou receber o passo toda semana para eu ficar boa e afastar esse inimigo. Ou ilusão. Só acontecem interferências e absorções de energias pesadas, negativas, viscosas, pode-se dizer até assim, porque tem brechas, tem sintonias. Senão, não haveria essa interferência. Mesmo os médiuns mais educados percebem, sentem o desconforto imenso quando se aproxima um espírito muito doentinho. Muito doentinho. Sentem náuseas, dor de cabeça, sentem bem ruim. Mas um médium educado que estuda e conhece a mediunidade, ele sabe que aquilo não é dele. E ele, com o seu processo já educativo, porque já estudou a mediunidade, ele vai saber neutralizar esses efeitos e logo mais estará em equilíbrio e socorrendo
ao espírito necessitado. Acontece? Sim, acontece. Acontece aos que não têm essa educação e sofrem interferência espiritual e adoecem, chegando até a apresentar quadros de anemia. Sim, porque são sugados fluidicamente. Sim, mas eles não são vítimas. Houve uma brecha, houve uma sintonia. Senão, não há essa interferência ao ponto de me destruir. Pegando uma pessoa deprimida, extremamente desequilibrada emocionalmente, chega próximo um espírito desse sofredor, com intenção ou não de prejudicar, o outro pode sentir os sintomas, sim, mas porque houve a sintonia, essa abertura. Caso contrário, vai sentir um leve desconforto, mas logo depois se equilibra. Tranquilo. Então, mais uma vez, é um convite a nós de nos observarmos, de nos cuidarmos e de ver que somos nós os responsáveis pela nossa saúde física e mental. Esse é o grande compromisso que a doutrina espírita coloca em nossa mão. Não condena, não culpa, nem enxota espírito nenhum. Show, sai daqui, Satanás, vai de ré e tudo mais que se diz em outros segmentos. Não. A doutrina espírita nos convida constantemente para a reforma íntima. E Jesus dizia, orai e vigiai. E não é a casa do vizinho, é a nossa. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, nossas vibrações. Então, deixa eu ver onde parei. Eu vou repetir, tá? Essa atração gera uma simbiose energética que, pela via fluídica, causa percepção da doença que está afetando o organismo do espírito, que está imantado energeticamente na pessoa, provocando a sensação de que a doença está nela, pois passa a sentir todos os sintomas que o espírito sente. É o suceder desta caminhada, através das reencarnações, que é nos oferecida a cura pelo expurgo das cargas tóxicas que armazenamos. Olha que bacana. É o processo reencarnatório que vai nos dando oportunidade de irmos nos depurando, lapidando, nos refazendo, eliminando toda uma carga desnecessária. Uma pessoa que fez um péssimo uso do seu corpo físico ou mental, será que em apenas uma próxima reencarnação ele dá conta de liquidar tudo? Não. Não. Às vezes levam séculos. Um perispírito danificado, um espírito adoecido, leva séculos, ou até mais de 1000 anos, para se recuperar. O tempo não é esse tempo cronológico, lógico nosso. É um outro tempo, mas que é muito tempo, com certeza é. Pode ser paradoxal, mas adoecemos porque precisamos nos curar. Olha que interessante. A doença já é a cura. Já pensaram por esse viés? De que a doença é o processo de cura? Porque eu estou drenando do perispírito para o corpo físico, para ser tratado, cuidado, como uma feridinha que eu vou lá, cuido, boto o remedinho, trato. Então, o próprio processo do adoecer, aos nossos olhos que parece ser o fim, a desgraça, a derrota, o castigo, o pecado, ele é o próprio processo de cura. Quem está hoje com um câncer, é difícil, é doloroso? Sim, é muito. Quem acompanhou pessoas que tiveram câncer, sabe o quanto que é difícil caminhar junto, assistir, acompanhar, presenciar, sofrer junto, todo aquele processo. Mas
é a cura. É o tratar o perispírito. Eu já senti isso na pele, por mais de uma vez. E a mais intensa foi acompanhar, muito de perto, entrelaçada com minha mãe, o processo do câncer dela. E quando todos vinham e diziam, mas o que minha mãe fez para merecer isso? Minha mãe é tão boa. Nossa mãe é. Mas nossa mãe não foi eternamente nossa mãe. Nossa mãe traz uma mala cheia de vivências, experiências, sentimentos, mágoas de vidas passadas. E ela precisava drenar tudo isso e botar para fora, num corpo físico. E eu dizia a ela, quando a senhora se for, vai sair daqui bem melhor do que chegou. Porque deixou no corpo físico um monte de mazelas. Então, a mesma coisa foi com meu sogro, que também de câncer, violento, violentíssimo, sarcoma, lipossarcoma, um tipo de câncer extremamente agressivo. E um dia ele me perguntou, para onde vamos quando morremos? Inclusive a palestra de hoje ficou na dúvida, qual seria essa ou para onde vamos quando morremos? E aí não souberam explicar a ele, eu pedi licença, falei, quer saber como é que é? Ele, eu quero, eu vou contar. Aí falei, dentro da minha visão, dentro da visão espírita, o que seria o morrer e o depois. Né? E aí eu disse, aguente, está faltando pouco. Está faltando pouco para todo esse sofrimento acabar. Aguenta o tranco, que tudo isso vai ficar no corpo físico. E o Senhor, mais cedo ou mais tarde, vai se libertar de toda essa dor. E aí, nos momentos finais dele, ele já não falava mais, mas só Deus mesmo. Ele recupera a fala e fala para mim algo que eu tinha falado antes, quando ele diz, está faltando pouco, né, Eva? Eu sim, está faltando pouco. E realmente estava faltando minutos. Ele está faltando pouco. Eu, sim, está faltando pouco. Aguenta que está faltando pouco. E o Senhor vai se libertar. Ele voa. E a gaiola vai se abrir. E o pássaro vai voar com as duas asas. Eu disse exatamente. Vim para casa, 15 minutos depois, recebi a notícia de que ele partiu. O pássaro partiu. O que diz André Luiz? E nos domínios da mediunidade, André Luiz explica que assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe degradam, com reflexo sobre as células materiais. Então, nós nos envenenamos e nos intoxicamos, não só pelas substâncias que bebemos e comemos, mas pelo que pensamos, sentimos, absorvemos. Doenças psicossomáticas são aquelas patologias que possuem características e origem comum à mente. Elas tornam-se manifestas no corpo sob diversas formas e geralmente ocasionadas por questões emocionais não tratadas, distúrbios psíquicos, fobias, depressão, entre outros. Então, mais um pouquinho. As doenças autoimunes, quando reencarnamos, trazemos as marcas das encarnações anteriores, fortemente gravadas em nosso subconsciente. Muitas delas configuram-se como profundo sentimento de culpa, em acentuado remorso pelos erros cometidos. Aí volta para aquela uma das primeiras perguntas que eu fiz no início. Podemos adoecer por sentimento de culpa? Lembram? Sim. Muito adoecemos por sentimento de culpa. Tanto adoecemos pelo sentimento que temos ao outro, que não engolimos, como adoecemos por sentimento de culpa. E essas são as enfermidades mais difíceis de serem tratadas e curadas. Porque só haverá a cura quando houver o perdão, o auto-perdão.
Enquanto não houver o auto-perdão, não tem o mestre dos mestres, o top dos tops dos médicos, com doutorado, pós-doutorado, formado nos Estados Unidos ou em São Paulo, seja onde for, nada resolve. Porque a pessoa não se permite melhorar. Ela tem que estar doente. Ela tem que se punir. Ela não tem direito à felicidade. Ela não pode estar bem. Então, são doenças dificílimas de serem curadas. E muitos ainda passeiam de médico em médico e dizem, meu caso não tem cura, você será a mais próxima a que não vai dar resultado. Vai mesmo não. Olha, eu já fui a todo mundo, eu já fui em São Paulo, eu já fui no Rio, eu já fui em Belo Horizonte, eu já fui... Olha, meu caso não tem cura, não tem jeito, ninguém descobre minha doença. Descobre não. Porque só quem sabe é ela. Inconsciente, mas está lá, no registro, muitas vezes, da culpa. E aí vão surgir inúmeras doenças autoimunes. É o próprio corpo, é o próprio sistema imunológico se autoagredindo. Inconscientemente, passamos a nos punir. Nesse estado de autopunição, desorientamos o sistema de defesa imunológica que, dentro de sua própria função, passa a agir atacando e desorganizando tecidos, ossos, órgãos, sistemas saudáveis em estado de rejeição como se fossem inimigos. As doenças autoimunes, elas se autoagridem, porque o inimigo passa a ser a própria pessoa. É uma leitura equivocada do sistema imunológico. Exemplos: artrite reumatoide, lúpus, diabetes tipo 1, lepra, escrita aqui como antigamente se chamava, o vitiligo, câncer, psoríasis, etc. O que não quer dizer, se aqui alguém tiver uma dessas enfermidades, que todos que estão vivendo dessa forma, estão tendo essas enfermidades, quer dizer que estão nesse processo de culpa ou de autocondenação. Alguns pedem assim, eu quero passar por umas provas. E eu queria lapidar em mim alguns aspectos da minha personalidade. E para isso, eu creio que tal enfermidade vai me ajudar a vencer e dar alguns saltos e acelerar o meu processo. Então, quando a gente se deparar diante de um deficiente físico, visual, auditivo, ou de um câncer, ou seja lá do que for, eita, esse aprontou demais em outra vida, esse está pagando. Não pensem assim. Porque as doenças podem ser kármicas, podem ser adquiridas, podem ser autoimunes, sim, mas muitos que estão em condições, tem esse detalhe, pode solicitar ao Ministério da Reencarnação provas para avançar. Agora, alguns são meio audaciosos e atrevidos. Vamos supor que a gente vai fazer a faculdade. Vamos para o curso lá, como sou eu, de psicologia. Aí, período tal, eu tenho que pagar umas 6 cadeiras. Aí eu me acho, né? Aí chego, não, olha, além dessas 6 cadeiras obrigatórias, eu quero umas opcionais. Pode botar aí, essa. Aí o meu, olha, vai ficar pesado. Não, pode botar, eu dou conta. Bota aí, eu quero mais prova. Eu posso até dar conta, mas às vezes não se dá. Então, por isso que muitas vezes também se fracassa. Uns solicitam e realmente estão em condições de assumir com aquilo que se comprometeram. E passam por alguns processos, agora eu faço como os jovens, de boa. Você vê pessoas com certas enfermidades que você olha assim, meu Deus, como ela consegue desse jeito ainda sorrir? Como consegue desse jeito ter esperança, ter alegria, ter motivação? Como? Eu estou com a unha doendo e estou aqui para morrer. E, no entanto, o outro não tem nem braço, não tem perna, está aí, um show de bola. Essa semana recebi o convite do lançamento do livro de uma aluna daqui do projeto Superando Limites.
Não sei se ela está me escutando, Giovana, disse teu nome. Mas vai sair mesmo na publicação do livro. E ela é um exemplo para mim, ela e Paulinho. Então, Giovana não tem mãos, não tem braços. Tem os membros superiores e inferiores com sequelas na gestação. Mas Giovana pinta, Giovana desenha, Giovana escreve. Ela já vai em quantos livros, Dani? 8 livros. Ela não disse assim, eu não posso escrever porque eu não tenho mão, eu não posso andar nem dançar porque eu não tenho perna. Ela, com uma perna só, disse à mãe dela que quando crescesse ia ser bailarina. Aí a mãe, como? Porque ela pediu de presente uma sapatilha, não foi? Aí a mãe, mas como? Não, porque eu vou ser bailarina. Como vai ser bailarina? O menino só tinha uma perna e uma perna com deficiência. Mas é bailarina. Do projeto Superando Limites. Aqui fez apresentações belíssimas, dançando forró ainda mais. Junto com o Paulinho, marido dela. E se apresentou no Festival de Campina Grande de Arte. Foi assim, o auge do festival. Ficou na história do Festival de Campina Grande. A dança deles dois, o forrozinho deles dois. Não é uma pessoa que usa a doença para se lastimar e para dizer é um impedimento. Não, às vezes a doença, a enfermidade ou o limite é o recurso que teve para buscar mais força e vencer. Fez uso de uma forma extremamente positiva para dar saltos nessa encarnação. E não dizer, eu não posso fazer isso porque meu dedo está doente ou meu pé está doente. Mas vencer os seus próprios limites. E esses, sim, estão resgatando, crescendo e evoluindo. Aí, interessante, aqui, Raul Teixeira que vai dizer. Deixa eu primeiro falar de Emmanuel. O que diz Emmanuel? Lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa são remédios da alma, que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. Olha só. Nós muitas vezes pedimos na farmácia de Deus, às vezes pedimos direto e às vezes pedimos indireto, né, com nossa conduta. Mas fomos nós que pedimos, é a consequência da inconsequência. Aí Raul Teixeira nos diz, a dor, a luta, o resgate, o acerto de contas também nos impõe aprendizados. Muitos entram no caminho das expiações e não conseguem expiar. Não é o fato de estarmos sofrendo que diz que já resgatamos. O que diz se já resgatamos ou não é o modo como estamos sofrendo. Porque quando existe uma compreensão, uma resignação e tiramos proveito positivo para crescimento de uma enfermidade, não há sofrimento. Pode haver dor, pode haver limites, mas não há lastimação. Não há vitimismo, não há, coitada, eu sou uma infeliz, oh meu Deus, eu sou tão doentinha. Eu tenho uma pessoa que de vez em quando mandava áudio para mim, de vez em quando não, todo dia. Ela nunca gravou um áudio sem ser com a voz chorando. Mas não é possível que não vai ter um dia que ela vai gravar. Olha, mas é porque Deus quer, né? Agora, por que não escrevia, né? Ela tinha que gravar o áudio para eu escutar o fungado dela, a tristeza dela, o lamento dela, porque alguém tem que ouvir esse sofrimento. E muitas pessoas fazem uso da dor ou da doença para ter carinho, para ter atenção, para ter colo. Porque às vezes são pessoas tão carentes afetivamente, tão carentes, porque se elas ficam boas, ninguém vai notar elas, ninguém vai se lembrar delas. Então, se eu estiver doente, todo mundo vai me ligar. Você está melhor? Você ficou boa? Como você está? Vou passar aí. Aí, se eu fico boa, ninguém vem aqui, ninguém me visita, ninguém liga para mim, ninguém me manda mensagem. Que é gostoso ter o carinho dos amigos quando você está doente, sim. Mas tem pessoas que se alimentam disso. E tem pena até quando está ficando boa. Vixe, eu já estou ficando boa. Até para não deixar o médico. Se eu ficar boa, eu nunca mais vou ver meu doutor. Menino, eu já vi, é isso, apaixonado pelo médico. Doida para ver um médico. Mas se eu ficar boa, eu vou ficar sem ver meu médico. Vá visitar, leva um bolo para ele e toma um cafezinho com ele. Pelo menos isso, né? Mas fica boa. Então, o tratamento. Os tratamentos, à luz do Espiritismo, não abandonam os remédios tradicionais e tampouco as tecnologias, mas indicam água fluidificada, passes, preces, sessões de desobsessão,
Tratamento espiritual à base do Evangelho, porque o que mais trata uma pessoa não é a intervenção de um médium sobre ele, e sim a reforma íntima, baseada na autorreflexão, orientada e guiada pelo Evangelho de Jesus. Então, não adianta achar que médium nenhum vai me curar, porque não vai. Não alimenta ilusão, que nenhuma casa espírita e nenhum médium vai curar ninguém se eu não mudar minha conduta, meus pensamentos e não me evangelizar e não trabalhar no bem. O maior curativo, o maior remédio é o trabalho no bem. Eu não conheço outro. É o trabalho no bem. As preces, sessões, já disse... Nutrir bons pensamentos e o trabalho no bem, que eu também adiantei, né, Ismael? Estou sempre adiantando. Então, fechamos com essa frase. Nós somos herdeiros de nós mesmos. É isso. Então, quais são nossas riquezas? Qual é a poupança que nós estamos? Poupança que é o da moda, né? Rende muito pouco. Então, vamos ver aí outra aplicação que esteja dando um melhor rendimento em cima qual é aquela que está rendendo 13% da Selic? Olha aí, bancária. Então, poupança não dá resultado mais. Então, qual é o investimento que estamos fazendo? Este é nosso banco. Esta é a nossa reserva. Então, vamos refletir sobre essa questão. O que é que nós... Porque a casa que eu comprei, o carro, ou algum bem que vocês possam ter adquirido, o sítiozinho lá na serra, a casa de praia, a casa de campo, as barras de ouro, se é que alguém ainda tem, isso tudo vai ficar. Não vai na maletinha para o plano espiritual. Não vai. O que é nosso, a única coisa que é nossa é o que a gente leva quando desencarna. E o que a gente leva? O que será, hein? Essa é a nossa herança. Aí está o nosso tesouro. Somos herdeiros de nós. Muita paz a todos. Sim, agora é a hora do sorteio.